É isso aí, galera. Estamos voltando para a segunda parte do nosso programa, com a entrevista aqui com a pastora Bianca Mello. E antes nós gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores culturais. Restaurante Duarte, Gratidão Seguros, DS Assessoria, Máximos Planos de Saúde. E não deixem de seguir a nossa página no Facebook, Ação Zona Leste e Rádio Milênio. Vamos lá, Edson. Vamos estar de volta aqui. Vocês aí que estão acompanhando, estão mandando aí, o pessoal que está nos acompanhando aí para o sorteio, né, do CD da pastora Bianca. Né, a pergunta para que possa ganhar o CD é qual o texto do livro de Isaías que a pastora Bianca mais gosta, que ela mais prega na nossa igreja, mais cita na nossa igreja. Então você que conhece a pastora Bianca, que sabe qual que é esse versículo bíblico ali, o capítulo, você mande pra gente que você vai estar ganhando esse CD, ok? Fala pelo WhatsApp, qual que é o número do WhatsApp? 94721-3149. Ok, só mandar nesse WhatsApp, a gente vai estar sorteando e entregando para você um lindo CD da pastora Bianca, com música para impactar e para edificar a sua vida. Voltando aqui para um bate-papo com a pastora Bianca. Vamos voltar agora para um tema, talvez voltando para a sociedade e também um pouquinho para a questão do evangelho, tá? Iniciando aqui com a pergunta, hoje a senhora tem uma igreja com mais de 1.000 membros aqui no Itaim Paulista e vivemos no Brasil um momento aí de um crescimento muito grande do evangelho, tá? Hoje a gente tem aí, em 2017 nós estávamos com 37% da sociedade brasileira declarado ser evangélico. A expectativa, né, é que em 2020, 2021 já ultrapassa o número de católicos. Porém, no Brasil, apesar de aumentar muito o número de evangélicos, a gente ainda tem uma sociedade muito violenta, muito problema, que talvez ainda esse aumento do evangelho não impactou na mudança de vida das pessoas. Essa discrepância, como a senhora vê isso? Eu vejo que você ter esse número tão expressivo de evangélicos não quer dizer exatamente que as pessoas entenderam essa transformação de ser um cristão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era defensor das leis de Moisés e ele matava os cristãos por causa dessa lei, ele defendia essa lei. Então, ele achava de uma certa forma que ele estava fazendo por Deus, ele estava conhecendo a Deus. Quando ele tem aquele encontro real e verdadeiro com Cristo, existe uma conversão, existe uma mudança, que é esse ponto que ainda não aconteceu com os cristãos brasileiros, ou com os evangélicos, vamos pôr, com os evangélicos, essa transformação, essa mudança de comportamento. Porque se nós tivéssemos esse número de cristãos e tivéssemos uma transformação no comportamento, na mente, porque o próprio apóstolo diz, renovai o vosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. Então é essa renovação que está faltando em nós. O que eu vejo? Né? Porque a gente está lá na igreja todo dia, então eu vejo isso, que às vezes a pessoa vem para Cristo ou vem para a igreja porque ele está sofrendo uma decepção no casamento, ele está sofrendo uma dificuldade financeira, ele está com um problema grande e Deus é tão bom que ele até muda. Ele abençoa a vida da pessoa financeira, ele dá emprego, ele transforma o casamento que estava no fim, ele renova, ou ele dá um relacionamento novo. Deus é bom. Só que a pessoa ela ainda não se transformou. E aí essa mudança visível na sociedade ela não aparece. Então volta para o apóstolo Paulo. Então quando ele fica 3 dias cego, que ele se converte ao cristianismo, ao evangelho de que Cristo ensinou, de amor, de perdão, de misericórdia, de ser um bom samaritano. Então quando existe essa conversão, aí existe sim o que é visível. Porque a partir do momento que o apóstolo Paulo ele começa a pregar, o que acontece? Ele é rejeitado. Mas ele havia sido transformado. Mas até ele provar que ele realmente agora era um cristão e as atitudes dele eram diferentes, demorou-se muitos anos, muito tempo. Então eu acredito que se nós cristãos, nós que chamamos a Deus, clamamos a Deus, se houver uma conversão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, qual é essa conversão? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele
Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era uma pessoa muito ruim, muito má, muito difamada, ou caluniadora, fofoqueira. Então você é obrigado a não fazer essas coisas mais. Porque só assim a gente começa a transformar o mundo. Então, em primeiro lugar, quando existe essa conversão, não só de bênçãos, inclusive, me desculpe, né, se você não é cristão e está me ouvindo, não se ofenda, mas quando a pessoa, ela pode não ser cristã, mas ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa dedicada àquilo que é as convicções dela. Deus a abençoa. Vocês creem assim? Amém. Deus a abençoa também. Agora, nós só queremos as bênçãos de Deus, aí fica ali limitado. Não querendo viver. Só queremos as bênçãos. Mas a partir do momento que nós quando a gente quiser viver, a gente vai deixar de ser só abençoado, porque todo mundo é abençoado por Deus. Aí nós vamos contagiar essa nação e a bênção da nação virá ser visível. Porque por enquanto está invisível. Está só dentro de mim, está só dentro da minha casa, do meu coração. E ela precisa ser visível. Então, a partir do momento que existe essa conversão, eu cristão acredito passa a ser nisso. praticamente o sal da terra e a luz do mundo, que é justamente isso, É isso que que Jesus falou, né? Que nós teríamos o sal da terra e a luz desse mundo. Então, pelo entendimento, quanto mais cristãos estivessem sobre a terra, que aonde eles chegavam, eles teriam luz, teria o sal. Mas o que nós vemos é que muitos eles acabam nesse sal não servindo para temperar as pessoas, nessa luz está iluminando esses lugares. Exatamente. Deixa eu falar com a história do Paulo. Porque se Paulo não tivesse se convertido, ele continuaria matando com Jesus. Em nome da lei. Em nome da lei. Ele continuaria perseguindo em nome da lei. Mas como houve a conversão, então ele deixou tudo. E é isso que precisa. Cada um de nós precisamos deixar. Falei, eu era, hoje eu não sou mais. E lutar por isso, porque é uma luta diária. É uma luta, é uma guerra. E a Bíblia diz que Jesus falou, vocês vão ter aflições. Quais são as aflições? Porque hoje em dia a gente não falta pão, não falta água, falta comida na mesa. Mas essa vitória de nós vencermos a nós mesmos e nos convertermos, falando, essa palavra é a verdade. E eu vou viver e eu vou transformar o mundo. Amém. Glória a Deus. Pastora Bianca, a senhora aceitou Jesus na década de 80, 90? 80. No Brasil, no início da década de 80, nós tínhamos um evangelho muito fechado, que nada podia, que naquela época tudo era as pessoas ir para o inferno, era muito conservador, muito fechado. E aí a gente foi se passando o tempo, foi se abrindo um pouco, e hoje se tornou um evangelho talvez muito materialista, só de bênção. E quando a gente vive, como a senhora vê essa igreja passando de conservadora a libertadora, a liberta demais, mas não tem a questão da salvação. Pouco se fala em salvação hoje. Como a senhora vê essa mudança e quais os próximos passos que a senhora acha que tem que acontecer para que o evangelho venha realmente ser pregado nesse formato de salvar almas, salvar vidas? Sim, eu passei por essas fases. Porque quando nós chegamos na igreja, mesmo com pouca idade, então não podia usar uma calça jeans, não podia usar um brinquinho, né, que seja de bolinha na orelha, e nós nos submetemos a isso, né, porque eu acho que você está em um lugar onde existem algumas regras e você não se submete, você peca também, né, mas quando você se submete, Deus também te abençoa. Então nós passamos por este período, mas nós fomos entendendo à medida que você vai amadurecendo, que você vai lendo, você vai vendo a teologia da palavra de Deus, você vai entendendo que Deus é um Deus que ele não se preocupa com aquilo que você está na orelha. Então a gente viveu essa época desses anos 80 de achar que o pecado estava em pôr o brinco. E quando na verdade a gente não colocava o brinco, mas dizia, eu detesto aquela pessoa, eu não suporto fulano de tal, pastor fulano ciclano, eu odeio. Onde estava o maior pecado? O brinquinho na orelha ou aquela ira, aquela raiva de falar do coração? Então a gente vai amadurecendo nesse ponto e entendendo o que o próprio Jesus falou, que o que é pecado não é aquilo que está aqui no corpo,
é aquilo que eu transmito, é o que sai da boca. Então, aquilo que sai, as palavras malditas, né, os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, a falta de amor pelo próximo. Então, é isso que contamina. Então, a gente foi entendendo, foi amadurecendo esse evangelho, lendo, é claro, sabendo também que tudo tem um pudor, tudo tem decência, tudo tem que ter ordem, né? Eu sou para esse lado de muito pudor, de muita decência, porém, eu entendo que não é um pedaço de tecido que vai te levar para o inferno, que foi isso que nós fomos ensinados. Então, houve essa mudança. Então, o problema dessa mudança é que, então, já que eu posso pôr o brinco, já que eu posso pôr a roupa que eu quiser, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é verdade. E não é verdade que os mandamentos do Senhor, eles estão aqui. E às vezes a gente ignora eles. Que o primeiro é amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, em primeiro lugar, eu preciso me submeter a esse Deus. Conhecer a vontade dele, não a minha. Então, se eu faço o que eu quero, eu já não amo a Deus. Eu já não estou me submetendo a Ele. Eu estou fazendo o que eu quero. E se eu faço o que eu quero, eu não tenho a Deus. Então, eu acho que o maior pecado é esse. A gente falar, eu vou fazer o que eu quero, e Deus vai me ajudar e vai dar tudo certo. Não é assim. Fala, Deus, o que o Senhor quer? Como vai ser minha vida agora? Então, eu acho que a gente vive esse tempo agora. De sairmos daquele tempo que tudo não podia. Então, a gente acha a nossa mente muito carnal, muito humana, né? Deixou de acreditar mesmo que essa palavra é a verdade, ou porque Deus não está interessado naquilo que é físico, naquilo que é do meu corpo, eu faço o que eu quero. Então, a gente vive esse momento de não discernir, eu diria assim, de não discernir as coisas espirituais. E nós podemos tomar atitudes para frente, que possam piorar a nossa vida para sempre, ou a gente, aos poucos, um aqui, outro ali, que é um pouquinho mesmo que vai entender de aquilo que você pode fazer. Nós temos um discipulado, e nosso discipulado é de poucas pessoas, 3, 5, 10, no máximo 10 pessoas, ainda que temos muita gente. Para quê? Porque se você coloca essa palavra para poucas pessoas, e mesmo poucos entenderem que eu preciso conhecer a Deus e obedecê-lo, a minha vida futura vai ser diferente. Mas se eu continuar mesmo dentro da igreja, com a condição da minha mente de achar que eu faço o que eu quero e Deus tem que me abençoar, aí é onde eu falei, a gente vai de mal a pior ou vai continuar do jeito que está. Então a minha visão para o futuro, para o dia de amanhã, é da gente refletir no que nós erramos no passado, no que nós estamos errando agora, e tomarmos novas atitudes para frente. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, o que convém? Está aqui. Tem um pastor americano, não me lembro agora o nome desse pastor, e um livro, né, que eu já li, um livro, ele contou uma história, que ele chegou numa comunidade nos Estados Unidos, muito pobre, onde tinha muita violência, muita prostituição, muita droga, muito assassinato. E aí ele começou ali a falar de Jesus e trazer aquelas pessoas para Jesus. E conforme ele foi ministrando nessas pessoas, as pessoas foram vindo. E aquela igreja dele se tornou uma referência naquela comunidade. Só que, porém, depois de alguns anos, ele começa a olhar. Ele vê que todas aquelas pessoas que vinham para a igreja, que aceitavam Jesus, daqui a pouco ela voltava de novo para a mesma vida que ela tinha antigamente. Ou ela era conivente com aquilo que estava acontecendo. E ele começa a fazer alguns questionamentos. Será que valeu a pena? Porque eu estou aqui, falando do amor de Deus, as pessoas, trago as pessoas para a igreja, só que as pessoas não transformam. Ela convence da palavra, mas não transformam. E aí ele mudou totalmente esse método dele evangelizar essas pessoas. Ele começou a formar discípulos com essas pessoas. E aí essas pessoas, além dela vir, ela tinha que sair dali transformada e transformar outras pessoas. Você acha que no Brasil nós precisamos dessa mudança também? As igrejas em si. As igrejas evangélicas, que hoje às vezes só buscam multidões, elas principalmente não têm que hoje trabalhar em fazer discípulos, em transformar a vida, ao invés de só buscar o número? Exatamente. Por mais que você diga que a gente tenha uma igreja de números, na minha concepção, é sempre pequenos grupos. Porque Jesus, ele tinha 12. Ele iniciou com 12. Mas ele andava intimamente com só 3.
E é claro que depois esses 12 se multiplicou para 70, e depois se multiplicaram para 120, 500, e no dia que Pedro ele prega lá no Atos 2, ele ganha 5.000 almas, e foi se multiplicando até chegar no mundo inteiro. Essa é a vontade de Deus, que seja no mundo inteiro. Mas aquilo que você falou é a verdade. Se você discipula 3 pessoas, o que é discipular? É você mostrar o verdadeiro Cristo, qual foi o sacrifício, porque a mudança precisa acontecer dentro de você. E outro ponto muito forte que nós precisamos falar e advertir as pessoas é que se Jesus mudou a tua vida, mude a vida de alguém. Porque se você muda só a tua vida e você fica só para você, aquilo vai morrer dentro de você. Os talentos, muito bom, muito bem lembrado. Então vai morrer dentro de você. Mas se você pega aquilo ali, olha, eu era assim, eu não faço mais isso, vamos lá, você vai conhecer a Deus, Deus vai mudar a tua vida. Jesus tem o poder de transformação, de te salvar do estado que você está. Então você vai repartindo. Então aí eu acredito que esse evangelho fica muito mais forte, essa verdade. Legal, obrigado pela resposta, pastora. Pastora Bianca, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento de muita violência no lar, né, das mulheres, de feminicídio. Hoje já trouxe uma lei chamada feminicídio, e as pesquisas dizem que 44% das violências no lar acontecem em casas evangélicas, né? E as mulheres evangélicas, além disso, elas têm uma dificuldade de denunciar o seu cônjuge, por a questão da religião, muitas vezes não quer uma separação, e muitas vezes ela acaba morrendo, né, sendo assassinada pelo companheiro, pela falta disso. Então algumas chega a dizer que fica orando, buscando a Deus para que Deus transforma, mas ela mesma não toma uma atitude. A senhora, como tem uma igreja aí com mais de 1.000 membros, não sei se a senhora já recebeu situações dessas, acompanha a situação dessa, como a senhora orienta essas pessoas e como a senhora vê esse número tão grande, né, dentro dos lares, que pessoas que se dizem evangélicas? E qual o conselho que a senhora daria para essas pessoas, não só aquelas que é evangélicas, mas aquelas que sofrem violência no lar, não apenas física, mas muitas vezes psicológica, é tão forte, tão impactante como a física? A gente encontra realmente muitas situações como essa, mas eu tenho uma mente assim: se você se casou com alguém, se você encontrou alguém, aquele alguém que está hoje trazendo sofrimento para a sua vida, ou algum desacordo, alguma coisa, não aconteceu agora. Ou nem foi sempre assim. Um dia foi tudo bem. Um dia vocês se decidiram se casar, um dia vocês decidiram estar juntos, Deus abençoou e esse relacionamento cresceu e vocês conseguiram progredir em todas as áreas ou em algumas áreas. Quando acontece esse tipo de situação, essa é a minha opinião, desculpe meninas, amo vocês. Mas o que a palavra diz? A palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, você disse do feminismo. Então, o feminismo no Brasil, hoje, ele é muito forte. Então, se nós, mulheres de Deus, formos dar ouvidos ao feminismo, a gente vai viver numa constante competição. E principalmente dentro de casa, né? Porque fora ainda é fácil, um trabalho é fácil, você compete ali, quem ganhou, ganhou, mas dentro de casa não. O prejuízo é muito grande. Aí eu volto, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque se existe uma agressão, se existe um problema, quando a gente se volta para a palavra, a gente vai ter a solução daquele problema. É claro que tem meninos, maridos, que de repente é um pouco mais grosso, mais estúpido. Os pais criaram de uma maneira mais agressiva, durante toda a vida receberam só agressividade. Então ele entra para dentro de um relacionamento e ele ainda não consegue discernir ou não consegue resolver os problemas com essa mulher. E a mulher também não consegue resolver, então ele se agride. Então, infelizmente, muitas mortes nós já vimos acontecendo, muitas situações estão acontecendo, mas qual é o meu conselho para esse momento da vida, de quem está vivendo, se você estiver me ouvindo, ou para você que vai me ouvir um dia, volte-se para a palavra de Deus. Porque se o teu cônjuge ele tem algum tipo de agressão contra a sua vida, tem como resolver. Se você não consegue, como você falou, às vezes a pessoa não consegue ir numa delegacia, não consegue denunciar, quem é que nos defende?
Eu gosto do livro de Isaías, porque o capítulo 50, ele é todo feminino, né? Ele fala, eu sou teu pai, eu sou teu marido, eu sou teu advogado, eu sou teu justo juiz. Então, toda situação que a gente não consegue resolver, Deus vai resolver. E eu digo isso porque Deus é o Deus da família. E se nós formos querer destruir, principalmente a mulher, ela destrói tudo na hora. Não quero mais, pronto, acabou. Mas se ela quiser tomar posse daquilo que Deus tem, é difícil? Sim, porque você vai ter que reconstruir na vida deste indivíduo, pode ser a mulher ou o homem, que é o agressor, você vai ter que reconstruir nele sentimentos, vai ter que reconstruir um caráter da palavra para que ele entenda que ele está errando e volte a não errar. Então, evangelho é isso, essa conversão. E se eu não acreditar, se a gente não acreditar que existe essa conversão e que Deus pode fazer, a gente também não se converteu. Então, eu acredito, por mais agressão que tenha na família, por mais dificuldade que tenha, alguém tem que se levantar dentro dessa casa. Alguém tem que dizer, Deus existe. Deus tem a palavra da verdade. Ele vai nos fortalecer. Isso aqui vai mudar. E muda. Eu tenho certeza que muda. As pessoas precisam dar o primeiro passo, precisa ter essa autoridade, precisa ter esse posicionamento. Tem que ter o posicionamento. E é um posicionamento cristão, porque o mundo vai dizer para você, não, isso daí é caso de polícia. Caso de polícia, vai lá, resolve lá agora. Não resolve. Porque você vai ter que rever de novo esse familiar ou esse agressor, você vai viver. É claro que a gente está falando de agressão, de um tipo de agressão que você consegue conviver, que você consegue reconciliar. Tipo de marido e de mulher, ou pai, filho, a gente consegue. Agora, existe outros tipos de agressão, de abuso sexual, outras coisas, que aí é uma outra interferência. E que Deus também vai dar a solução. Eu acredito que Deus dá direcionamento para que você não viva naquele sofrimento. Tem coisas que você tem que abandonar, deixar agora, parou. Mas existem outras coisas que o amor reconstrói, e principalmente no casamento. O amor te faz de novo, o amor refaz o seu coração, refaz suas forças. Você vai conseguir refazer esse casamento. E essa pessoa, esse agressor, vai entender que precisa parar e fazer uma nova vida. Essa mudança, né, vai transformar, né? Exatamente, pastora. Que bom. Pastora Bianca, a senhora também citou, e eu já tinha falado um pouquinho sobre o feminicídio, mas tem o feminismo, na verdade. O feminismo tem crescido muito no Brasil. Nós vemos um momento aí onde as mulheres, né, principalmente secular, está buscando cada vez mais não ser igual, mas ser melhor do que o homem, né? Muitas vezes se diz que não precisa de homem para ter filho, não precisa de homem para ter casamento, né? E está vivendo um momento muito difícil no Brasil. E o feminicídio defende justamente a questão de aborto, a questão da mulher não é obrigada a carregar um filho, mas ela quer ter relação sexual, só que ela não quer ter a responsabilidade de ter um filho. Como a senhora vê essa questão do feminicídio crescendo tanto e a questão do aborto? Eu acho que é paralelo àquilo que eu falei, essa agressão que a pessoa vive ali, ela não sabe como resolver e começa a viver uma vida de que eu faço o que eu quero. Né? E Deus não nos fez para sermos aquilo que eu quero, ainda que temos o livre arbítrio, mas Deus fez o homem com um propósito. Deus fez o homem para adoração, para adorar, e Deus fez o homem para crescer e multiplicar. Tá certo, tem muita gente já na terra, mas eu acho que a mente humana está tão voltada para si próprio, para o meu bem, e não quero mais saber de nada nem de ninguém. E aí chega esse ponto da pessoa falar, não, eu estou grávida e eu não quero esse filho. E desfaz de uma vida de uma forma tão absurda e tão natural, como se fosse algo natural. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o ser humano precisa de Deus. A mulher precisa de Deus, é chegar mais a Deus. Porque tudo na vida passa. Os 20 anos passam, os 15 anos passam, os 30 e os 40 vai passar. Tudo vai passar. Mas a única coisa que vai permanecer é aquilo que nós fazemos em Deus. E Deus pede conta de tudo o que fazemos. Então, esse negócio do aborto, ele é bem extenso, ele é um assunto polêmico, né? Vai ter gente que concorda, tem gente que não, mas eu quero expressar minha opinião assim. Quando a mulher está voltada para Deus, quando ela entende as coisas de Deus, ela nunca vai querer que uma vida pereça. Pode ser uma sementinha dentro do seu útero, ou pode ser um homem, uma mulher, uma
pessoa adulta. Ele vai sempre querer pela vida. E quando nós somos contra a vida, nós somos contra Deus. E infelizmente, né, isso O me traz muita aborto ele tristeza. traz uma consequência muito grande para a questão espiritual da pessoa. Mais uma vez. Exato. Eu encontro mulheres hoje na igreja que fizeram abortos, vamos supor, com 15 anos e já está com 50. Elas não se perdoam até o dia de hoje. É a pessoa que faz ali no momento, no calor da juventude, no calor da adolescência, no calor da sua mocidade, ela não sabe, ou ele, né, o casal, ele não sabe esses frutos que serão logo mais na frente, mas eles vêm. E essas mulheres que eu encontro, elas têm um processo muito longo de cura. Porque precisa, aquilo que não fizeram lá, né, quando tiveram a triste opinião de tirar, elas começam a fazer agora, que é o quê? A busca desse filho. Muitas não conseguem mais engravidar, outras fazem uma busca de uma maneira diferente e a maioria não se perdoa. Então, se você está nessa condição, busque a Deus, porque Ele vai te trazer uma palavra de sabedoria e de verdade para que você não caia nessa tentação. Porque, volto a dizer, quando você não é pela vida, você é contra Deus, porque Deus é vida. Amém, pastora. Pastora Bianca, nós vivemos no Brasil, aliás, no mundo, um momento que o inimigo tenta destruir famílias, que é a instituição, a maior instituição que Deus criou. E a primeira instituição que Deus criou foi a família. E hoje nós vivemos a questão da homossexualidade. E muitas vezes tem acontecido dentro de lares cristãos. Né? Como a senhora vê isso? Qual é a sua opinião sobre esse número tão crescente? E o que a igreja, o evangelho de Deus, possa confrontar isso? Porque o que a gente vê é que se criam leis protegendo, tentando intimidar. Mas até agora, eu sou evangélico, a senhora sabe minha história, a gente não consegue ver as igrejas, as lideranças, as pessoas que estão há mais tempo levantando e questionando essas leis que se criam para amordaçar as instituições, as igrejas e os pastores. Como a senhora vê esse crescimento e o que a igreja pode fazer para que a gente diminua esse crescimento? Jesus, quando ele deixou as suas últimas palavras antes dele subir ao céu, ele disse assim, nos últimos dias ou no final dos dias, o amor de muitos esfriariam. E esse amor que Jesus está falando, não é um amor que a gente vê que tudo é amor, né? Você tem que fazer por amor, não pode. Tudo tem que ter amor. Não esse amor visível, mas é um amor pelas coisas de Deus. Porque quando o homem se esfria com o amor pelas coisas de Deus, esse homem ou essa mulher, esse ser humano, ele está sujeito a fazer tudo que condiz o coração. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1 de Coríntios que Deus, nos últimos dias, ele entregaria os homens aos seus próprios desejos, aos próprios desígnios do coração. Por quê? Porque a gente é má. O homem não é bom. A gente é bom só quando tem Deus, quando tem Cristo. E quando a gente se deixa levar pelos desejos do coração, toda coisa ruim pode sair deste homem. Até aquilo que não convém falar, é o que a Bíblia fala no capítulo 1 de Coríntios. Então, esse ponto do homossexualismo está tão devastador no mundo inteiro. No mundo inteiro é o amor que se esfriou por Deus. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe a opinião de Deus. Mas quando eu não quero a opinião de Deus, quando eu não quero as coisas de Deus, aí eu faço o que eu quiser. Então, o homossexualismo é isso. Eu faço o que eu quero. Eu faço o meu corpo o que eu quero. E, infelizmente, tem tanta gente que pensa assim, porque se esfriou do amor de Deus. Como você falou, às vezes a pessoa é cristã, ele ouviu o evangelho durante todo o tempo, mas ele ainda tomou essa atitude. Eu volto a dizer, porque ele ainda não tem Deus, ele não converteu. Só convenceu da palavra. Só convenceu. Ele conhece de ouvir falar, né? Como Jó, ele conheceu de alguém falou, mas dentro dele, quem manda nele são as suas próprias convicções. É um desejo carnal, porque o homossexualismo é um desejo carnal, porque Deus fez o quê? O homem e Deus fez a mulher, para que os dois se encontrassem e um desejasse o outro, e não do mesmo sexo. Então, quando existe esse desejo do mesmo sexo,
Aquele desejo tem que ser dominado pelo poder da palavra e essa pessoa precisa então ter esse encontro, essa conversão. Detalhe de que Jesus fala sobre os eunucos. E os eunucos é aqueles que não se casam. Porque vamos supor, a pessoa ela é afeminada ou ela é masculinizada. Só que ela não tem relacionamento sexual com ninguém do mesmo sexo. Ela não quer casar com ninguém do mesmo sexo. Ela dedica uma vida a Deus. Eu entendo também que essa pessoa, mesmo que ele seja um pouquinho mais, entendeu? Não é tão, né? Ele pode ter salvação. O problema é você ter esse relacionamento pecaminoso, que é o que a Bíblia condena. Então você pode estar dentro da igreja e você não vou casar nunca, você é solteiro, você servir a Deus, é um celibato. Vou servir a Deus, não quero casar. Vai lá, meu filho, sirva a Deus até o fim da tua vida. Mas não é isso que acontece. A pessoa, não, agora eu quero casar com uma mulher. Quando é homem, eu quero casar com outro homem. Então o pecado existe nisso, não pela decisão. Porque às vezes a pessoa, ela não nasceu para o casamento. Não sei se vocês entendem isso, mas eu acho que tem gente que não nasceu para casar. Como tem mulher que não nasceu para ser mãe. Então, um homem que não nasceu para ser pai. Como um homem não nasceu para ser pai. Às vezes a pessoa nasceu, ele não nasceu para casamento. Vai ser solteiro a vida inteira. Então, se ele vai ser solteiro a vida inteira, e principalmente alguém que conhece a Cristo, é um cristão, então ele tem que dedicar sua vida até o dia da sua morte para Cristo. A partir do momento que ele quer se relacionar com alguém do mesmo sexo, então aí existe pecado. No Brasil, além disso, pastor, a gente tem algo muito grave, que é a questão da exposição de tudo e como isso fosse a coisa normal. As leis hoje estão se mudando. Ela quer dizer que tanto o homem casar com um homem é tão normal quanto o homem casar com a mulher. Né? Ou seja, as escolas começam a ensinar isso às nossas crianças como se isso fosse uma coisa natural. Porque quando a gente fala do livre-arbítrio, onde cada um dentro de quatro paredes faça o que bem quer, tudo bem, pecado você faz lá. Agora, quando você quer trazer isso para a sociedade, interagir diante da sociedade como uma coisa natural, como se hoje, né, o homem casar com mulher já seria quase um pecado. O normal seria o homem casar com uma mulher com mulher. É isso que se pregam, é isso que as leis estão se perpetuando. E se nós não se levantar e cobrar uma mudança, daqui mais uns tempos, né, a gente vai ser perseguido, né, o homem que é casado com a mulher aí vice-versa, vai ser perseguido na rua, porque é o que está acontecendo hoje. Está chegando no final? Você tem alguma pergunta, Flávio, para a pastora Bianca? Não tem mais tempo? Pastora Bianca, eu agradeço aqui. Obrigada. Tá? As pessoas, só um minuto aqui, falar com elas aqui. Ninguém, né, respondeu aqui. O Ezequiel falou o versículo 42. Tá quase, tá perto. O pastor Esmeraldo, 53. Vamos sortear quem está mais perto. Isaías, ou a Amanda, Isaías 43. E outra pessoa que não respondeu. Então ninguém aqui ganhou o CD hoje. A gente vai sortear para alguém aqui. Quer fazer alguma forma de sortear? A pastora deu a ideia para os dois que estão mais perto. Quem está mais perto do 40, do Isaías 40? Amanda e Ezequiel. Amanda e Ezequiel. 43 e 42. 43 e 42. Mas o versículo é o capítulo 40, na verdade. Então os dois ganham. É o capítulo 40, porque esse texto é todo inteiro lindo e o final dele... Então os dois aqui ganham o CD. Pastora, faça só a consideração final para quem disser. Agradece o pessoal. Eu agradeço imensamente a tua presença. Obrigado por aceitar. Seja muito bem-vindo. Espero que volte outras vezes. Da próxima vez trago o pessoal para cantar ao vivo aqui. Legal. Será um grande prazer. Muito obrigado. Amém. Eu quero agradecer a Edson, Flávio, pelo convite. Você que está nos ouvindo, Deus te abençoe. Você que acompanha essa rádio, que essa rádio seja um canal de Deus para converter o teu coração, converter a sua vida. Esse texto que eu escolhi, de Isaías 40, ele diz que nós podemos nos cansar, mas nós não vamos tropeçar, porque os que confiam no Senhor recebem forças renovadas todos os dias. Que você seja renovado em forças e graça todo dia. Deus te abençoe. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um programa Ação Zona Leste aqui na Rádio Milênio 87.5, a rádio comunitária do Itaim Paulista. E gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram sintonizados aqui conosco. Lembrando que o nosso programa vai ao ar às segundas, quartas e sexta-feiras, das 17 às 18 horas. Que vocês tenham uma excelente semana, grandemente abençoada por Deus. Obrigado.